situações de violência contra, né, as pessoas idosas. Isso cresce, está crescendo cada vez mais no Brasil, em vez de diminuir. Mas eu queria lembrar de uma situação, de uma violência que eu considero extrema e que é muito pouco falada por aí, é muito pouco... A mídia não se interessa em divulgar e também não é classificado como sendo... as pessoas não falam que isso é uma violência contra a pessoa idosa. E eu quero colocar, para a gente conversar, e dentro de todos os outros assuntos, a questão da violência que praticam contra os aposentados no Brasil. Nós temos uma situação muito calamitosa em termos de previdência social, de seguridade social no Brasil, que vem piorando cada vez mais. E o pior de tudo isso, que é a violência, é que jogam as culpas e penalizam o trabalhador. Não é por falta de dinheiro, é por excesso de roubalheira, é por excesso de governantes que preferem depositar o dinheiro, muitas vezes, como aconteceu agora no caso do Banco Master, em situações, né, pegam os planos de pensão e jogam nesses bancos, fraudes do INSS, como está acontecendo. E aí o que os governos fazem? Fazem arroxo na Previdência, mudam a Previdência a cada 5, 6, 7 anos, criam uma nova lei, como fizeram com a lei de 2019, e tem um fato que pouquíssima gente acaba sabendo, que é a violência que praticam contra os servidores públicos naquilo que diz respeito à Previdência do servidor. Porque foi feita uma lei em que... Foi feita uma lei, né, a reforma da Previdência, que instituiu que o servidor público deve continuar pagando Previdência depois de aposentado. Nós nos aposentamos e continuamos a pagar Previdência. Isso é um achaque, isso é uma vergonha, porque para cobrir o déficit que o próprio governo não cobre, não paga, que prefere pagar isenções fiscais para grandes empresas, o governo federal gasta quase R$1 trilhão com isenção fiscais, mas depois vem dizer que tem roubo na Previdência e joga a culpa nos trabalhadores, aumentando a idade, fazendo uma série de situações, como aconteceu ontem, que o STF decidiu que a correção pela vida toda não tem validade. E o que é pior de tudo, no caso do servidor público, nós, além de continuarmos pagando depois de aposentado, o que não acontece com os trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, nós já estamos dentro do nosso próprio país estabelecendo diferença, desigualdade entre cidadãos. Eu sou um cidadão, por ser servidor público, cidadão para efeitos de governo pior do que o da iniciativa privada. E nós temos um caso só para diferente. Nós temos um caso que é pior. A lei federal estabeleceu que até o teto do salário mínimo é isento. Quem ganha acima do salário mínimo se aposenta pagando um determinado percentual. O nosso excelentíssimo governador do estado aqui no Rio Grande do Sul, com seus parceiros de Assembleia Legislativa, conseguiu fazer pior, o que é uma violência da mais desgraçada possível contra as pessoas idosas que mais precisam. Ele baixou o teto para um salário mínimo. Ou seja, qualquer servidor público do Rio Grande do Sul que ganha um pouquinho mais de um salário mínimo já está pagando pela sua aposentadoria. Isso é uma violência inominável e que nós temos que acabar com isso. Nós temos aqui a presidente da nossa associação, da luta que nós fazemos para acabar com essa história, que é uma vergonha, e isto é uma violência inominável que praticam contra nós, servidores públicos, cidadãos como quaisquer outros. E essa violência ninguém fala. Se eu me aposentar hoje, eu vou pagar a mesma alíquota que eu pago de imposto de renda. Depois de 47 anos trabalhando, eu vou continuar pagando Previdência do mesmo tamanho que eu pago meu imposto de renda. Que a alíquota máxima é 22%, no caso desse desconto. Embora o imposto de renda vá a 27,5%.
Isso é uma violência que ninguém fala. Que nós falamos nos nossos grupos, nós falamos na associação para os aposentados. Há uma luta imensa em relação a isso. Por quê? Porque não é como o pessoal diz que é um achar, que tem uma expressão que está sendo usada, agora me faltou. Qual é a minha expressão que o pessoal usa, cara? Faltou, né? É a sobretaxação, né, da aposentadoria. Não, a facada que eles dão. O confisco. Confisco. Estão chamando de confisco. Na verdade, já que nós estamos falando de violência contra a pessoa idosa, isso é uma extrema violência que está sendo praticada contra as pessoas idosas e principalmente contra o servidor público. E com a ajuda da mídia, porque nós temos uma jornalista aqui famosa, porque a única coisa que ela sabe fazer na vida é falar mal do serviço público, é tentar, diminuir o serviço público. Ela pratica diariamente violência contra os servidores. Isso é o que eu chamo da violência institucional e que ninguém fala. Nós falamos, todas são importantes: violência física, violência psicológica, violência patrimonial, o abandono, mas nós temos que falar da violência que está sendo praticada contra o trabalhador brasileiro, e em especial contra o servidor público no Brasil e mais especificamente no Rio Grande do Sul. Porque o nosso governador simplesmente, além de roubar, que já é nosso, diminuiu o teto, fazendo com que quem ganha R$ 1.700 no serviço público, e nós sabemos que no Estado é a imensa maioria. Veja o que ganham os professores estaduais, veja o que ganham, determinados. A maioria do serviço público tem uma média salarial de R$ 2.700, R$ 3.000, ou seja, se aposenta e paga. Isso é uma vergonha, isso é uma violência. Eu queria deixar aqui, como introdução à nossa conversa, essa lembrança de que nós sofremos, o trabalhador brasileiro, seja privado ou público, mais velho, que se aposenta, e quando mais precisa, mais é achacado, mais é roubado. Por quê? Porque preferem dar dinheiro para os ladrões, preferem dar dinheiro para os políticos que roubam, preferem dar 60 bilhões de emendas, preferem fazer um monte de coisas, do que simplesmente pegar esse dinheiro e corrigir o rombo que eles mesmos ocasionaram. Se tem roubo no IP, é porque os governos deixaram de pagar a parcelas que eles deveriam pagar. Mas de quem é a culpa? Nós, servidor público. Quem é a culpa? De vocês, trabalhadores da iniciativa privada. É de quem está aposentado já. É tua culpa, Sandra. Acho que é a única que eu vi que está aposentada aqui. Eu também. Não, eu continuo trabalhando como... Não, mas como e precisou trabalhar como autônoma para poder complementar uma renda. Senão não tinha condições. Pagando imposto de renda, porque agora eu fui fazer o imposto de renda, paguei um monte. Então, eu só queria, para dar a introdução, para dar todo mundo agora, cada um, é uma roda de conversa, tá? Não é palestra, apesar de eu quase ter feito uma palestra aqui, mas eu precisava fazer isso, tá? Defender os interesses, não é defender os interesses, é defender a dignidade de quem passou a vida inteira trabalhando e agora que precisa ter todo o suporte por causa de saúde, por causa de moradia, não tem, porque os governos achacam e praticam violência. Então, quem puder, divulgue. Existe uma violência que ninguém fala, é a violência institucional, a violência do Estado contra a sua população idosa. Obrigado.